Irmãos, Efésios capítulo 1, verso 3 a 7, como texto base do nosso estudo. Hoje temos como objetivo estudar sobre a doutrina da adoção, fazendo ali uma exposição, um momento de meditação, com base na nossa confissão de fé, capítulo 12, exatamente fala sobre a adoção, tem apenas um parágrafo, né? Então vamos ler logo o texto aqui, orar e a gente começa. Efésios 1, 3 a 7 diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém. Pai bendito e amado, Senhor, conceda-nos a graça de podermos crescer um pouco mais no conhecimento de Ti e da Tua vontade, através da Tua palavra, Senhor. Conceda-nos um pouco mais crescer no nosso entendimento a respeito desse assunto. Ó Deus, a fim de conseguirmos contemplar com maior clareza, Senhor, a grandiosidade, Senhor, da Tua graça, da Tua compaixão, do Teu amor, da Tua misericórdia, a grandiosidade do privilégio, Senhor, de termos sido feitos Teus filhos, filhos adotivos, mas que recebemos ao Senhor todos os privilégios que decorrem desta verdade, Senhor. Muito obrigado, Pai. Tu nos ajude, nos abençoe, nos conduza em fidelidade ao Senhor, a Tua palavra, e nos abençoe, Deus, através da Tua palavra, nos faça crescer nisso, nos faça entender mais um pouco, ó Deus, e como também nos faça maravilhar-nos, ó Senhor, diante de tal graça Tua, para conosco, pecadores indignos. Ó Pai bendito, ajuda-nos, nos abençoa, nós te pedimos, ó Senhor, pois reconhecemos a nossa completa dependência de Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, capítulo 12 da nossa confissão. É o capítulo que fala sobre a adoção. Irmãos, nós sabemos que a salvação como um todo, ela é um ato da livre graça de Deus. E que essa salvação, ela é composta por vários elementos. Como, por exemplo, dentro da salvação dos pecadores, existe o elemento da eleição, da predestinação, existe o elemento do chamado eficaz, existe o elemento da regeneração, do arrependimento, da fé, da justificação, da glorificação, da santificação. Tudo isso são elementos que compõem a salvação como um todo. E dentro desses elementos também tem algo chamado a adoção, uma doutrina bíblica, que fala especificamente sobre este assunto, a adoção. Na ordem da salvação, como nós vimos aqui há algum tempo atrás, fica claro que a adoção é um elemento que é aplicado, ou que acontece na vida do pecador que é salvo, logo após que esse pecador ele é justificado. Deus chama o pecador através do chamado eficaz, regenerando, isto é, dando vida àquele que está morto. Esse pecador, pelo fato de ter sido regenerado, responde positivamente ao chamado do Evangelho. E como é que ele responde? Se arrependendo e crendo. Quando ele se arrepende, ele é perdoado. Quando ele crê, ele é justificado.
E então, somente depois que ele é justificado, da justificação, que Deus então o adota em sua família. Essencialmente falando, a salvação, esses elementos que compõem a salvação acontecem de maneira simultânea. Simultânea. Acontece no exato momento que um pecador é salvo. Deus regenera, ele se arrepende e crê. Naquele mesmo instante, Deus o declara justificado e, consequentemente, o recebe na sua família como seu filho. Ele é selado com o Espírito e passa, então, a iniciar ali o processo de santificação que perdurará toda a vida do crente, até então chegar o momento dele ser glorificado. Certo? Mas esses assuntos é tratado nas Escrituras de maneira bem específica e existem verdades muito profundas a respeito desses assuntos, como justificação, como regeneração, como a gente já falou aqui várias vezes, arrependimento, fé. Tudo isso são ensinos profundos e verdadeiros e essenciais que nós precisamos ter à luz das Escrituras, bem como também não seria diferente com a adoção. A adoção também é um assunto que é falado nas Escrituras e que a Escritura fala aqui, ensina sobre a natureza da adoção, bem como também os privilégios da adoção, né? A consequência de alguém que é adotado na família de Deus, quais são os privilégios que ele recebe. Exatamente o que nós iremos ver hoje. No capítulo 12 da Confissão, parágrafo 1º, que é o único parágrafo que existe, é exatamente sobre isso que os nossos autores, né, os nossos primeiros pais trataram nesse capítulo. Primeiro, ele vai falar sobre a natureza da adoção, lá na primeira parte aí do parágrafo, e a partir dali, dessa primeira parte, eles vão listar, fazer uma lista de todos os privilégios que decorrem de alguém, para alguém, quando alguém é adotado na família de Deus como seu filho. É exatamente o que nós iremos ver hoje, certo? Então, em primeiro lugar, irmãos, a natureza da adoção. Está na primeira parte aí do parágrafo. Até a palavra aí, adoção, que aparece. Deus é servido de fazer participante da graça da adoção. Olha lá, tá vendo? Até o número 1 ali. Ó. Como, irmã? Adoção. Né? Coisa boa. Coisa boa. Então é exatamente isso, né? Que Deus faz conosco, né? Ele nos adota, sua família, certo? Então vamos ler aí a primeira parte do parágrafo primeiro. Diz assim: a todos quantos são justificados em seu único Filho, Jesus Cristo. Perceba que os autores, né, são nossos primeiros pais, colocam a adoção exatamente como sendo posterior à justificação. A todos quantos são justificados em seu único Filho, Jesus Cristo, e por causa dele, Deus é servido de fazer participante da graça da adoção. E nessa primeira parte, a confissão está definindo a natureza da adoção. E como todos os outros elementos que compõem a salvação, a adoção também é um ato da graça de Deus. Se a salvação como um todo é graça, os elementos que compõem ela, consequentemente, necessariamente, também é a graça de Deus. Por sua graça, Deus concede uma grande bênção ao indivíduo eleito quando ele crê. Isso é feito em e por causa do seu único Filho, Jesus Cristo. Então, quando o pecador crê, Deus concede uma grande graça a este pecador. Ele o justifica e ele o adota. Isso é feito em quem? Em Cristo. E por causa de quem? Por causa de Cristo. A ideia das expressões em e por causa do seu único Filho, Jesus Cristo, funciona, irmãos, como um lembrete de que a adoção, assim como a justificação, é um presente concedido pela e através da obra do mediador, Jesus. Quando um pecador é justificado, Deus outorga um presente maravilhoso, a saber, a adoção. Então, a natureza da adoção, irmãos, ela é gratuita.
Com certeza, quando a irmã adotou 3, embora seja um ato de amor voluntário, mas a razão pela qual a irmã adotou os 3 filhos que ela adotou, as 3 filhas que ela adotou, houve alguma razão específica, né? Às vezes, talvez a aparência, o jeito, a personalidade, o caráter. Aham. Sim. Aham. Sim, entendi. Aham. Entendi. Aham. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Mas, via de regra, pessoas quando adotam criança por esses meios, né? Normais aí, que envolve o Estado e tudo mais, né? Espera, vai lá numa creche, num orfanato, olha a criança, aquele negócio todo. Via de regra, existe alguma razão específica pela qual uma pessoa escolhe um e não o outro, né? Às vezes a aparência, às vezes o jeito, a personalidade, o caráter, o carinho, alguma coisa que chama a atenção daqueles pais que querem adotar uma criança. Diferente, irmãos, é aqui no caso da nossa adoção em relação a Deus. Deus nos adotou sem que tivesse nem dado nem a ele nenhuma razão boa para que ele fizesse assim. Na verdade, as razões, os motivos que nós damos a Deus seria exatamente para ele nos rejeitar completamente o resto da nossa vida. Por conta dos nossos muitos pecados, a nossa natureza que é contraditória à natureza de Deus. Deus é um Deus santo, justo, bom, perfeito e puro, enquanto nós somos completamente opostos disso por natureza, devido ao pecado que habita em nós. Então, por essa razão, a adoção é um ato da livre graça de Deus. Essa é a natureza da adoção. É gratuita, é amorosa, é unilateral, é sem motivo nenhum no que diz respeito a nós. Mas o motivo está no próprio ser de Deus. Deus nos adotou porque Ele quis nos adotar, porque Ele é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia e um Deus de grande compaixão. Então essa é a natureza da adoção. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, como nós lemos aqui, Paulo nos diz que Deus, em amor, nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja, antes mesmo de existirmos, antes da fundação do mundo, por Deus nos amar, Ele já tinha nos escolhido, nos elegido, nos predestinados através de Cristo, para que nós sejamos os seus filhos adotivos, para que nós fôssemos recebidos por Ele em sua família como seus filhos adotivos. E isso é segundo o beneplácito de sua vontade. O que é beneplácito? É a boa vontade dele, o seu bom prazer, a sua liberdade, a sua agradabilidade em adotar pecadores em sua família. E isso ele faz por intermédio de Jesus Cristo, o qual ele enviou por amor para pagar o preço pelos seus pecados, para ressuscitar para a sua justificação, possibilitando e garantindo assim a adoção dos tais em sua família, aqueles pelos quais Cristo entregou sua vida. No verso 6 desse mesmo capítulo, Paulo diz que Deus fez isso para que a sua gloriosa graça seja louvada. Graça essa, irmãos, que nos foi concedida em Cristo, sem que tivéssemos dado motivo nenhum a Deus para Ele agir assim conosco. A adoção é um ato da livre graça de Deus. Então veja, quando pessoas se inscrevem
os programas para adotar crianças, né? Crianças abandonadas, crianças que estão vivendo em orfanatos. Elas visitam, elas conhecem, elas se envolvem, né? E a razão pela qual elas decidem escolher um e não o outro é exatamente repousa no fato de ver naquela criança alguma coisa que lhe atraia, que lhe chama a atenção. Né? Às vezes é a cor dos olhos, às vezes é a cor da pele, às vezes é o jeito daquela criança, é a personalidade, é o caráter, é a carisma. Vários motivos, várias razões podem ser levadas em consideração para que um casal escolha adotar Anthony e não adotar Hadassah, por exemplo. Porque eles olham para os dois assim, poxa, eles têm características diferentes, mas a característica de Anthony me é mais agradável. Eu gostei mais dele, porque ele é assim, porque ele é assado, e começa a dar as características de Anthony, os atributos de Anthony, que fundamenta a razão pela qual ele escolheu Anthony e não escolheu Hadassah. Mas em relação à adoção de Deus para conosco, não é assim. Diga lá, meu irmão. Deveria ter uma facilidade maior, exato. É muito burocrático, muita burocracia. Às vezes as pessoas acabam desistindo, né? Amém. Graças a Deus por isso. É. Uhum. Sim, sim. Amém. Uhum. Pois é. Entendi. Pois é. Então, irmão, é exatamente isso, é diferente da maneira como um casal adota uma criança, da maneira como Deus nos adotou. Um casal adota uma criança pelas características daquela criança, que mais lhe agrada, mais lhe chama atenção. Mas com Deus, em relação a nós, não é assim. Porque quando ele olha para mim, quando ele olha para Valdir, quando ele olha para Carlos, quando ele olhou desde a eternidade passada, ele viu simplesmente uma massa de corrupção, encharcada no pecado. Ele suscitava, na verdade, ira, desprazer. Não havia nada nos em nós que chamasse a atenção de Deus. Então ele faz isso unilateralmente, voluntariamente, graciosamente. Ele decide nos escolher, ele decide nos adotar em sua família. Não é por nenhuma característica que houvesse em nós que chamou a atenção de Deus para nós. Na verdade, não. Na verdade, as características que existem em nós, a natureza nossa, só suscitaria a ira de Deus sobre nós. Seu desprazer até. Então, por isso que a natureza da adoção, irmãos, ela é gratuita. Ela é graciosa, ela é misericordiosa, ela é cheia de amor, ela é segundo o bom prazer de Deus, ela é unilateral, ela é livre. É um ato livre da graça de Deus a adoção. Irmãos, a adoção é fundamentada no amor incondicional de Deus. É uma outra doutrina que cremos, né? A eleição incondicional. Por que incondicional? Porque não demos a Deus condições nenhuma, razão nenhuma para Ele nos amar. O amor de Deus para conosco não está fundamentado em nada que nós somos ou fazemos ou deixamos de fazer, mas na sua liberdade. Está fundamentado na sua liberdade. Ele nos ama incondicionalmente. Então a adoção está fundamentada nisso, no amor incondicional de Deus, como diz Efésios 1, versículo 4, a parte C. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, ele nos predestinou, por meio de Cristo, para que sejamos seus filhos adotivos. A adoção, irmãos, é parte do plano redentivo de Deus.
É o que diz exatamente no versículo 5. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então veja que a adoção faz parte do plano da redenção de Deus. A adoção também, irmãos, é mediada por Jesus Cristo. Ninguém é adotado na família de Deus sem não ser através de Jesus Cristo. João capítulo 1, 12 diz exatamente isso. A todos quanto receberam quem? A Cristo, foi dado a estes o poder de serem feitos filhos de Deus. O próprio versículo 1,5 de Efésios também fala muito claramente isso, que a adoção ela é mediada por Jesus Cristo. A adoção é fruto do bom prazer da vontade de Deus também, finalzinho do versículo 5 do capítulo 1 de Efésios, segundo o beneplácito de sua vontade. A adoção, irmãos, é pura graça de Deus, como diz aí, versículo 6 do capítulo 1 de Efésios, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ou seja, a adoção é pura graça de Deus. Irmãos, a adoção é o simples presente do amor de Deus por aqueles que pela fé são justificados e unidos ao seu próprio Filho. É um ato pela qual Deus escolhe levar aqueles que não são seus filhos e torná-los assim, adotando-os em sua família. Não éramos filhos, mas então Deus nos torna seus filhos. Em Romanos, capítulo 8, versículo 15, Paulo nos mostra que ser adotado na família de Deus é equivalente à mudança de estado ou de status. É ser liberto da escravidão que oprime, atemoriza e passar a ter um relacionamento íntimo e filial com Deus. E aí, Valdir, Romanos 8, 15. Recebeste o Espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba. Um texto deixa muito claramente que a adoção muda o status de um pecador. O pecador antes, debaixo da lei, estava escravizado. Escravidão essa que lhes trazia terrores. Ele estava atemorizados. Então, quando Deus nos adota, Ele mudou nossos status de escravos para filhos. Filhos que passam a ter, então, um relacionamento íntimo, paternal, filial, relacional com este Pai, o Pai Celestial. Baseados no qual, como diz o texto, clamamos Abba Pai. Abba Pai. É uma expressão que denota exatamente um relacionamento de intimidade, um relacionamento íntimo, um relacionamento filial com o nosso Pai Celestial. Então, Paulo nesse verso aqui está deixando muito claramente que a adoção muda o status de uma pessoa. Antes, escravos e atemorizados. Agora, livres, filhos, um relacionamento íntimo com o Pai. Somos libertos. Em Gálatas 4, versículo 4 e 5, Paulo diz que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho para resgatar o que estavam sob a lei, isto é, estavam escravizados, como diz Romanos 8, 15, como acabamos de ler, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Novamente, o texto deixa muito claro sobre a liberdade que a adoção nos proporciona. Antes, escravos, debaixo da lei, mas então Deus envia seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar dessa escravidão e então nos tornar seus filhos adotivos. Ou seja, a nossa adoção foi comprada pela obra de Cristo. O preço que ele pagou incluiu todas as coisas, na verdade, incluiu todos os elementos
da completude daquilo que é chamado de salvação. O preço que Jesus paga foi o que fundamentou, o que garante a eleição, a predestinação, o chamado eficaz, a regeneração. Até mesmo o arrependimento e a fé, que é um ato do homem, mas é um ato que é condicionado pela uma ação de Deus. É Deus que capacita quando lhe dá vida, então o homem se arrepende, o homem crê, ele é justificado, ele é adotado, selado com o Espírito, ele é santificado e ele é glorificado. Então, todos esses elementos que compõem a salvação foi comprada no sangue de Cristo, foi garantido por ele, pela obra dele. O sacrifício de Cristo foi o pagamento pela nossa libertação da escravidão e o que possibilitou e garantiu a nossa adoção. Assim, fomos libertos e adotados na família de Deus como seus filhos. Portanto, irmãos, a adoção, assim como todos os outros elementos que compõem a salvação, provém da livre graça de Deus. Essa é a sua natureza. Essa é a sua natureza. Esse primeiro ponto aqui, os irmãos têm alguma pergunta? Tem alguma coisa a falar? Mas eu vai estudando, né? E a função muito assim. A função a se tornar legalmente aquele que não é. Exatamente. E além de se tornar filho, ainda recebe todos os outros privilégios. De um verdadeiro filho, se torna legalmente um filho daquele pai. Somente em Cristo, somente em Cristo. Que bênção. Diga, meu irmão. Amém. Bênção. Amém. É aquela que veio aqui da outra vez? É não, né? É sobrinha, né? Que bênção. Aham. Aham. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. É verdade, verdade. E no tempo dele, né? Coisa boa. Então, irmãos, essa primeira parte aí do parágrafo da nossa confissão fala exatamente sobre isso, sobre a natureza da adoção, como nós acabamos de ver. Certo? Então, a partir de agora, irmãos, o capítulo se torna praticamente uma lista que aponta os benefícios, os privilégios que decorrem da adoção. Então, agora nós iremos ver os privilégios da adoção baseada na nossa confissão. Então, ela continua dizendo assim: pelo que eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam da liberdade e privilégio dos tais. Irmãos, enquanto antes da fé, isso aqui é um dos privilégios, né, da adoção. Enquanto antes da fé, os pecadores eram filhos de quem? Do diabo, é coisa pesada de dizer, né? Mas é o que a Bíblia diz exatamente em 1 de João 3,10. 1 de João 3, versículos 7 a 10, que falha a memória, é um parágrafo que fala exatamente sobre esse contraste dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Os filhos de Deus não podem viver na prática do pecado, os filhos do diabo vivem na prática do pecado. E por que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado? Porque ele é nascido de Deus, nascido de Deus. Enquanto os filhos do diabo, eles são naturais, né? Então veja, antes da fé, os pecadores eram filhos do diabo. Pelo ato da adoção, eles são contados entre os filhos de Deus. Veja que isso é coisa maravilhosa. Então você, meu irmão, minha irmã, antes de Cristo lhe salvar e resgatar, você era um filho do diabo, é?
Eu fui um filho do diabo por 23 anos da minha vida. Que graça, que glória, que alegria é saber que Deus nos adotou, nos tornou seus filhos. O amor de Cristo nos constrange. Porque essa era a nossa condição natural antes da fé, antes da salvação, antes desse resgate da parte de Deus para conosco. Éramos tidos, considerados filhos do diabo, escravos do mundo, mortos nossos delitos e pecados, inimigos de Deus por natureza, filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo. Que situação terrível. Estávamos, como diz Efésios 2,12, né? Estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Olha para ele. Mas Deus, por sua livre graça, então, nos adota, sua família. Passamos então a ser seus filhos. Isso significa, irmãos, especialmente duas coisas. Que nós podemos desfrutar das liberdades e como também dos privilégios de tal filiação. Em João 1,12 é dito que aos crentes é concedido o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que receberam Cristo, né? Aqueles que creram no seu nome. A ideia ou sinônimo para poder aí nesse verso é exatamente privilégios, promoção, prerrogativa, honra celestial, dignidade, direito. Ou seja, aqueles que creram em Cristo, foi dado a eles os privilégios. Foi dado a ele a promoção. Foi dado a eles a prerrogativa, a honra celestial, a dignidade e o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas somente quem? Aqueles que creram em nome de Deus. Aqueles que o receberam. É que receberam este direito, é que receberam esse privilégio, é que receberam esta honra divina, essa dignidade de ser feito, de ser chamado, de ser tido por filho de Deus. Em Romanos 8,17, Paulo diz que os crentes são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja que privilégio grande. A ideia é que, em virtude da adoção, os crentes são considerados como participantes dos bens do nosso Pai. E têm direito ao seu reino, e isso gratuitamente, porque somos filhos por adoção e graça. Que coisa gloriosa é isso, né, irmãos? O fato de sermos adotados por graça e sido feitos filhos de Deus adotivos, somos então participantes dos bens do nosso Deus, dos bens do nosso Pai Celeste. Nós recebemos o direito e recebemos o seu reino como a nossa herança. É por isso que Romanos 8,17 diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De quê? Desse reino de glória, da herança eterna. Coisa gloriosa. Coisa gloriosa. Isso decorre exatamente da adoção, irmãos. O fato de nós termos sido feitos filhos de Deus por adoção e por um ato livre da sua graça. A confissão passa então a falar, irmãos. Passam a ser chamados pelo nome de Deus. É um outro privilégio. É um outro privilégio. Passamos a ser chamados pelo nome de Deus. Irmãos, é uma declaração simples o direito de portar o nome de Deus. Receber o nome é uma indicação de relacionamento familiar. Expressão, né? Mas a gente entendendo o tamanho da significado, né? A gente tem o nome de Deus sobre si. Quando a gente é adotado, a gente recebe, consequentemente, diretamente,
o nome de Deus sobre nós. Nós passamos a carregar o nome de Deus. Por exemplo, todo mundo aqui tem o que em seu nome? Qual é o seu sobrenome? É o sobrenome do seu pai, não é? Não é? Você carrega sobre si, na sua identidade, o nome do seu pai e da sua mãe, né? São sobrenomes, a gente chama de sobrenome, né? A gente tem um nome pessoal próprio, só que nesse nome também está incluso ali o nome do nosso pai, da nossa mãe, das nossas origens, da nossa família. Meu sobrenome é da Silva, eu tenho 3 nomes, né? Adams, Alain e José. Aí no final vem da Silva. É o sobrenome da minha família, o sobrenome do meu pai. Assim também vocês têm o nome de vocês. Isso significa o quê? Vocês estão carregando o nome do pai e da mãe de vocês sobre si. Faz parte da sua identidade. Vocês carregam o nome da família de vocês no seu próprio nome, na sua própria identidade, na sua própria vida. Porque é uma indicação que vocês pertencem àquela família. Vocês são parte daquela família. É uma indicação de um relacionamento pessoal, um relacionamento familiar, um relacionamento mútuo. Assim também, irmãos, é quando o crente ele é adotado, né? Um pecador ele é adotado na família de Deus por Deus como sendo seu filho. Nós passamos a carregar e ser chamado pelo nome de Deus. Essa é a ideia do terceiro mandamento. Qual é o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A ideia aqui de tomar não é de falar o nome de Deus em vão. Mas a ideia primária, principal, é de carregar o nome de Deus em vão. Não carrega o nome de Deus em vão. Tem muito mais a ver com um testemunho de vida. Não é simplesmente uma piada com o nome de Deus, que evidentemente deve ser evitado. Está implícito, né, nesse mandamento também. E não usar o nome de Deus para fazer piada, fazer chacota, fazer qualquer tipo de coisa, né, desonrada, alguma coisa assim, brincar. Mas a ideia principal, o ensinamento principal desse terceiro mandamento, é exatamente a ideia de carregar o nome de Deus em si. E de respeito a um testemunho, a uma maneira de viver, a uma maneira de ser. Então, quando alguém, um crente, né, dá um mau testemunho, ele está carregando o nome de Deus, ele está dando mau testemunho ao nome de Deus. Essa é a ideia do terceiro mandamento, é exatamente isso que está implícito aqui nessa cláusula aqui da nossa confissão. Passam a ser chamados pelo nome de Deus. Nós carregamos o nome de Deus sobre si. Nós temos o sobrenome Cristo na nossa identidade. Então, quando nós não andamos conforme o Evangelho, nós estamos carregando o nome de Deus em vão. Tomando o nome de Deus em vão. Porque nós somos chamados pelo seu nome. Essa é o que a gente mais, infelizmente, a gente mais escuta muitas vezes na sociedade, né? Muitas pessoas cristãs professam que têm um mau testemunho na sociedade terrível. E, consequentemente a isso, quem é que é ridicularizado e blasfemado? O nome de Deus. É o Evangelho. É o nome de Cristo que é ridicularizado, que é blasfemado, que é chacoteado entre os gentios, entre os ímpios. Porque o povo que carrega o seu nome, que se chama pelo seu nome, não vive à altura deste nome. Dá um mau testemunho diante da sociedade, diante das pessoas. E o nome de Deus, então, é blasfemado, como Paulo diz em Romanos, né? Capítulo 2. Vocês dizem que não deve adulterar e adultera, vocês dizem que não deve cometer idolatria, mas comete sacrilégio, vocês dizem que não deve mentir, mas mente, vocês fazem tudo aquilo que vocês dizem que não deve fazer. E assim o nome de Deus é blasfemado e dos gentios por nossa causa. Romanos 2. Por quê? Porque eles carregam sobre si, né? Eles arrogam sobre si o nome de Deus quando professam a fé nele, por meio de Cristo. Passam a ter essa identidade sobre si, uma identidade de cristão, de seguidor de Jesus, de discípulo de Jesus, de filho de Deus, mas em seus comportamentos de algo completamente diferente. Isso traz desonra ao nome de Deus. Mas aqui é um dos privilégios, né? Passa a ser chamado pelo nome de Deus.
uma indicação do nosso relacionamento familiar. Então a nossa confissão continua, irmãos. Recebem o espírito de adoção. Em Romanos 8,15, diz que os filhos de Deus, que são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, conforme o versículo 14, não devem viverem atemorizados como escravos. E a razão disso é que receberam o espírito de adoção, baseado no qual clamam: Abba, Pai. Em João, capítulo 14, 17, Jesus falando do Espírito, diz que ele habitaria e estaria no crente. Isso é receber o Espírito, né? É Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo morando em nós, praticamente. Por intermédio do Espírito, a terceira pessoa da Trindade. No verso 23 do mesmo capítulo 14 de João, Jesus diz que fará morada naqueles que o amam e guardam a sua palavra. Como é que Jesus fará morada no crente? Por intermédio do Espírito. No verso 26, Jesus diz que o Espírito ensinará e lembrará a seus discípulos a sua palavra. Em João 15, 26, Jesus diz que o Espírito dará testemunho dele. E em João 16, 13, Jesus diz que o Espírito guiará seus discípulos a toda a verdade. Então essa é a graça, né? Da adoção. Nós recebemos esse Espírito da adoção. É o Espírito Santo. Que opera tudo isso em nós. Que atua dessa maneira em nós. Ele mora em nós, ele habita em nós, ele nos ensina a palavra de Deus, ele nos faz lembrar das suas palavras, ele dá testemunho de Cristo, ele nos guia em toda a verdade, ele nos convence do nosso pecado, a bênção do Espírito habitando em nós por intermédio, né? Ou através da adoção. Em Efésios 1, 13 e 14, Paulo diz que o Espírito é o selo com o qual o crente foi selado e o penhor da nossa herança. Versículo 13 e 14 de Efésios capítulo 1. O que é o selo? O selo é uma marca. O selo é a confirmação de uma autenticidade. Então, o Espírito habitando no crente é um selo que autentica ele. É o Filho de Deus. É um crente verdadeiro. É uma confirmação de autenticidade. De modo nenhum lança fora. Foi selado. Ele tem o Espírito habitando nele como sendo um selo, isto é, uma confirmação da sua autenticidade como sendo o verdadeiro Filho de Deus. Ele tem essa marca nele. Isso acontece até o dia de hoje, esse princípio, né? Por exemplo, existem alguns produtos que a garantia da sua autenticidade, o que é? É um selo que vem ali, né? Às vezes um selo do Inmetro, um selo de alguma instituição aí oficial, que está garantindo que aquilo é original. É um perfume, está lá na caixa, um selo, tem um negócio lá, alguma coisa assim. Então, exatamente isso. O Espírito é um selo no crente. Da sua autenticidade, da sua filiação. Da autenticidade que ele é um verdadeiro Filho de Deus. É uma marca. Tanto é que Paulo vai dizer em uma das suas cartas que aquele que não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. Acho que é em Romanos que fala isso, né? Romanos 8. A parte faz um pouquinho. Olha a memória. Exatamente isso. Aquele que não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. Oi, Gálatas, não estou lembrado bem agora. E no versículo 14 desse mesmo capítulo 1 de Efésios, vai dizer que ele é o penhor da nossa herança. O penhor da nossa herança. O que é um penhor? O que é um penhor? É uma garantia. Não é isso? Aqui acho que no Brasil não deve ter, se tiver a gente não conhece, mas nos Estados Unidos tem muita loja de penhores, né? A pessoa vai lá com um objeto valioso, penhora nessa loja
em troca de um certo valor. Certo? Aquele objeto serve como uma garantia que no final de tudo o rapaz devolverá todo aquele valor. Pagará aquela dívida. Né? Entregará aquilo que foi acordado. Exatamente é o Espírito Santo no crente. Ele é um penhor, ele é uma garantia da nossa herança. Deus nos fez uma promessa dessa herança. E qual é a garantia que nós iremos recebê-la? O Espírito habitando em nós. Ele fez, toma aqui, eu vou para o Pai, Jesus disse, mas eis que enviarei outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. E esse Consolador que habita na igreja, no crente, ele é uma garantia de que somos de Deus e de que nós herdaremos a vida eterna. Essa herança que ele nos prometeu. A herança de glória. A garantia disso é o Espírito que habita no crente. Esse é o penhor. Diga lá, minha irmã. Resgatar o valor. Diminui muito. Aqui no Brasil, particularmente, eu não conheço, não. São chamadas lojas de penhores, né? Tem muita ainda nos Estados Unidos. Até anos atrás eu assisti a uma série que era exatamente sobre loja de penhores, né? O rapaz tinha uma loja bem grande, né? E lá ele tanto comprava como também recebia penhora por algum valor, alguma coisa do tipo. Eu via lá as transações sendo feitas, era bem interessante a negociação. Então, o Espírito é esse penhor, essa é a garantia da nossa herança. Então, a confissão continua, irmãos, isso aqui são tudo privilégios que eu estou listando para vocês, irmãos, que a confissão lista, né? Recebe o Espírito da adoção, passa a ser chamado pelo nome de Deus, são recebidos os números dos filhos de Deus e gozam da liberdade dos privilégios. Então, ela continua dizendo o seguinte: tem acesso ao trono da graça com confiança. São habilitados a clamar Abba Pai. E aqui eu quero citar John Owen. Ele comentando esse acesso em sua exposição da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte, falando desse mesmo assunto. Abre aspas, diz assim: este é o grande privilégio fundamental do Evangelho. Os crentes, em toda a sua adoração santa, têm liberdade, ousadia e confiança para entrar por meio dele, isto é, por Cristo, na graciosa presença de Deus. Não são impedidos por nenhuma proibição. Deus estabeleceu limites ao redor do Monte Sinai para que ninguém ultrapassasse ou rompesse em sua presença na entrega da lei. No entanto, ele não estabeleceu tais limites para o Monte Sião. Pelo contrário, todos os crentes têm direito, título e liberdade para se aproximar dele até mesmo do seu trono. Agora, não há mais uma ordem determinando que aquele que se aproximar será eliminado. Ao contrário, aquele que não se aproximar é que será destruído. Então ele faz aqui uma analogia entre a entrega da lei no Monte Sinai com o Monte Sião, né, que é uma linguagem figurada para se referir à igreja, ao povo de Deus, resgatado e comprado no sangue de Cristo. Ele diz que no Monte Sinai houve uma proibição: não passe desses limites. Quem tocar no monte vai ser fulminado na entrega da lei. Já no Monte Sião, né, no Evangelho, a graça, não há limites. Ao contrário, há uma atração, há um chamado para nós adentrarmos ao trono da graça, para nós nos relacionarmos íntimos e pessoalmente com o nosso Deus. Interessante que ele diz no final que destruídos não serão aqueles que se aproximam, mas aqueles que se afastam. Aqueles que não têm uma comunhão com Deus. Então veja que coisa gloriosa. Isso decorre, irmãos, da nossa adoção. O fato de nós termos sido adotados no sangue de Cristo nos foi aberto um novo e vivo caminho, como diz o autor dos Hebreus, que é o texto que ele está comentando. Através do qual devemos adentrar ao trono da graça, com confiança, com ousadia, com temor e temor, com reverência. Então, isso é um dos privilégios da adoção. Temos acesso ao trono da graça, com confiança.
confiança, somos habilitados a clamar Abba Pai, este relacionamento íntimo e pessoal. Irmãos, os crentes, em virtude da adoção, podem se aproximar diretamente ao trono celestial e desfrutar da comunhão com o Pai. Somos habilitados a clamar Abba Pai, o clamor angustiado de uma criança ao seu pai em momento de aflição. E porque somos filhos, Deus nos ouve e somos, a condição que estou dizendo, tratados com compaixão, somos protegidos, somos providos. Olha a realidade. Olha lá. Habilitados a clamar Abba Pai, aí são tratados com compaixão, somos protegidos e providos. O fato de nós sermos filhos de Deus. Ele está pronto para ouvir o nosso clamor, como um filho pequenino clama em dia de aflição ao seu pai. O seu pai lhe ouve e lhe socorre. Assim também nós, irmãos. Nós podemos clamar ousadamente, confiadamente e humildemente ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, porque o fato de nós sermos filhos, Ele nos ouve e então também Ele nos trata com compaixão. Ele nos protege. Nós somos providos, Ele nos socorre em nossas necessidades. Isso tudo são privilégios, isso é um privilégio. Nós temos por Pai o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. O Deus Todo-Poderoso. O Deus diante do qual não há impossibilidades. O Deus que tudo pode. Que coisa gloriosa isso. E este Deus Todo-Poderoso nos trata com compaixão, Ele nos protege, Ele supre as nossas necessidades. Mas não somente isso, o fato também de nós sermos filhos, a confissão continua dizendo, e por Ele corrigidos como por um Pai. Ou seja, Deus também nos disciplina. E como falei lá em Caruaru, vamos falar aqui novamente, né? Eis aqui um distintivo de um verdadeiro crente. A disciplina. O autor Ezequiel vai dizer muito claramente que aquele que está sem disciplina não é filho, mas é um bastardo. Mas aqueles a quem Deus tem por filhos, aqueles a quem Deus ama, Deus o disciplina. Deus o disciplina. Então, irmãos, Deus, pelo fato de ser o nosso Pai, nós sermos os seus filhos, quando em nossos momentos de rebeldia, quando em nossos momentos de dureza de coração, quando em nossos momentos de teimosia, fique certo, você será disciplinado. Você escutará a chinelada do seu Pai Celestial estralar nas suas nádegas. O cinto de couro batendo nas suas costas. Deus lhe disciplinando quando você estiver em teimosia, porque Ele é o seu Pai, porque Ele lhe ama, Ele lhe quer bem, Ele quer lhe trazer de volta para o caminho. Então a nossa confissão continua, irmãos, e finalmente, para encerrar, dizendo o seguinte: jamais são lançados fora. É uma doutrina que é ensinada amplamente aí no mundo evangélico, né? Que o crente pode perder a salvação. De acordo com a doutrina, focando só aqui, de acordo com a doutrina da adoção, não. Focando só aqui, se nós focarmos em todos os outros pontos da doutrina, ele vai ver que é impossível. Então, só aqui nesse ponto que está estudando sobre a adoção é impossível. Por quê? Porque uma vez filho, não deixamos de ser filho. Uma vez que Deus nos adotou, Ele jamais nos lançará fora. Ele jamais nos rejeitará.
João 10, quando Jesus fala que é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, o que é que ele diz? E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos, porque o meu Pai, que é maior de tudo, foi aquele. Vamos abrir João 10. Nós nunca seremos devolvidos novamente ao orfanato, nós nunca seremos lançados para fora de casa. Por quê? Fora já estávamos. Porque sem mérito já éramos. Por quê? Porque merecedores de morte, condenação, destruição e miséria já éramos. Mas apesar de nós, a nossa situação, Deus decidiu nos adotar, e uma vez que Ele nos adotou, é sem revogação. Ele nos tornou seus filhos e seremos para sempre. Nada que possa reverter essa situação. João 10, versículo 27, irmãos. Em diante, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora veja 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Pergunta: alguém pode arrebatar as ovelhas das mãos do Senhor? Não. Ninguém. Uma vez que Jesus deu-lhes a vida eterna, alguém pode revogar isso? Não. A adoção nos dá o direito da herança. É um direito que foi conquistado para nós pelo nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, em virtude da sua obra, da sua redenção. Um direito. O direito não é tirado de ninguém. Ele é concedido, ele é dado. Ele é concluído, ele é cumprido. E como não? E como não? O que pode acontecer é uma apostasia que vai indicar, né, alguém que verdadeiramente nunca foi salvo, nunca foi da ovelha de Deus, nunca foi do povo de Deus. Porque João vai dizer na sua carta, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Então, aqueles que saem, aqueles que se afastam, aqueles que se desviam e vivem a sua vida no mundo, no pecado e morrem nessa situação, não é que ele perdeu a salvação, é porque ele nunca foi salvo. Né? Se ele tivesse sido salvo, ele tinha passado por todo esse processo que envolve a salvação, como no caso a regeneração. A regeneração, que é a regeneração? O ato de Deus conferir vida a um defunto que estava morto. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, então Deus agora nos conferiu vida espiritual e vida abundante. E sem contar os outros pontos, todos os outros elementos da salvação. Né? Se a gente for olhar um por um e investigar se a questão da salvação, a gente vai ver que não tem como se perder. Eles jamais serão lançados fora. E então eles vão justificar porque não serão lançados fora, né, os autores, pois estão selados para o dia da redenção. E o selo é uma marca de autenticidade. Eis aí um filho de Deus. Ele é um autêntico filho de Deus. E isso é o selo do Espírito habitando nele. Um selado para o dia da redenção. E herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna, como diz Romanos capítulo 8. Como fomos adotados por intermédio de Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, porque agora somos seus filhos, e co-herdeiro com Cristo da herança eterna. Então, irmãos, esses são os privilégios da adoção. Então, nós vimos aqui 2 pontos. Primeiro, a natureza da adoção, graça de Deus. A adoção não está fundamentada no adotado, mas no adotador, Deus. E é um ato da sua livre graça,
do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão e os privilégios da adoção. Somos recebidos e tidos como filhos de Deus, nós gozamos da liberdade e dos privilégios de sermos filhos de Deus, nós passamos a ser chamados pelo nome de Deus, carregamos o nome de Deus sobre si, somos da sua família, temos um relacionamento íntimo com Ele, recebemos o Espírito da adoção, o Espírito Santo que passa a habitar, o qual é o selo, bem como também o penhor da nossa herança, a garantia. E esse Espírito que habita em nós, né? Fora esses benefícios do Espírito habitando em nós, né? Que a gente pontuou aqui, né? Ele nos ensina, ele nos guia à verdade, ele nos convence do pecado, ele nos traz a lembrança, a palavra de Deus, ele nos santifica através da palavra, várias coisas. Nós temos acesso ao trono da graça, somos habilitados, somos chamados a adentrar ao trono da graça de Deus, temos esse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, clamamos a Deus, Abba Pai, como um filhinho, depende, que necessita, que reconhece o seu Pai, né? Essa relação íntima, reverente e honrosa que existe. Somos tratados por Deus com compaixão pelo fato de sermos seus filhos, somos protegidos, somos providos por Ele, somos cuidados em todos os sentidos. Somos também corrigidos, disciplinados por Ele, porque Ele é o nosso Pai, nos ama e nos quer bem. Temos a garantia de que jamais seremos lançados fora por Ele. Jamais seremos lançados fora por Ele. Somos selados, somos herdeiros da promessa divina e eterna. Essa, irmãos, é a doutrina da adoção. Amém. Amém.